Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, na lição de número 10, o tema será a defesa do ministério. Esta seção de 2 Coríntios faz parte da autodefesa de Paulo. O leitor precisa ter em mente que esse tipo de texto é uma espécie de diálogo com um público imaginário. O autor bíblico antecipa como as pessoas reagirão às suas palavras e responde antecipadamente a essas questões. São passagens fortes e vigorosas, quase como um debate. O apóstolo entende que precisa apresentar essas palavras de defesa porque o evangelho que ele pregou estava associado à sua vocação. Questionar a sua pessoa era também questionar a palavra que ele pregou. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, a preocupação de Paulo com o bem-estar de sua amada igreja coríntia envolvia mais do que corrigir suas doutrinas e práticas errôneas. Pouco tempo depois, de ter escrito a carta de 1 Coríntios, uma nova leva de problemas surgiu, instigada por indivíduos que alegavam possuir maior autoridade do que a de Paulo e desviaram a igreja da lealdade ao apóstolo e seus ensinamentos. Foi nesse momento que as palavras da segunda carta aos Coríntios foram escritas. Isso explica o tom de defesa desta segunda carta. Paulo não apenas defende o seu ministério, mas a mensagem de salvação que estava ao redor de sua vida e testemunho. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos o texto em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Estaremos nós começando a ser como aqueles falsos mestres entre vocês, que lhes precisam contar tudo a respeito de si mesmo e levar consigo longas cartas de recomendação? Acho que vocês mal precisam de uma carta de alguém para falar-lhes a nosso respeito, não? E nós tampouco precisamos de uma recomendação de vocês. Os impostores entraram na igreja com cartas de recomendação que não tinham a autoridade que Paulo possuía como apóstolo. Podemos estar certos de que essas cartas não foram escritas pelos líderes da igreja em Jerusalém e nem tinham a aprovação dos 12. Talvez tenham sido produzidas por um grupo de judeus em Jerusalém ou de outro lugar que fizesse oposição, ao ensino e à conduta de Paulo. Como mascates, podemos assim dizer, da palavra de Deus, os impostores não só proclamavam o evangelho distorcido, como também atacavam Paulo verbalmente. Eles queriam exercer autoridade sobre os cristãos em Corinto e fazer com que se conformasse às práticas judaicas de Jerusalém. Paulo realmente possui credenciais. Sua carta de recomendação estava escrita nos corações dos crentes fiéis de Corinto. Essa carta é muito mais permanente do que qualquer documento de papel e tinta. A vida transformada daqueles irmãos era a prova de seu apostolado e comissão. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Você vê isso em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2.
O que poderiam os falsos profetas mostrar? Como as credenciais escritas em papiro que eles carregavam poderiam se comparar com as recomendações vivas de Paulo? Paulo não reivindica a autoria dessa carta escrita no coração, porque não foi ele quem a escreveu. Veja, ele era apenas o instrumento que Cristo usou para redigi-la. De qualquer forma, ele era a evidência necessária para demonstrar que ele realmente havia sido vocacionado por Jesus para aquela missão. Onde quer que o Evangelho de Cristo seja proclamado, as vidas transformadas são a prova do seu poder. Os frutos da pregação são uma carta cujo autor é o próprio Cristo, divulgada para que todos possam ler. Os pregadores não passam então de instrumentos empunhados pelo Espírito Santo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 ao 3. A única carta que eu necessito são vocês mesmos. Só em ver a boa mudança em seus corações, todos podem ver que nós fizemos uma obra de valor entre vocês. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não esculpida na pedra, mas em corações humanos. Warren diz que essa seção é muito importante, pois mostra a relação entre a mensagem da lei do Antigo Testamento e o ministério do Evangelho da graça de Deus no Novo Testamento. Parece que o grupo judeu de Corinto dizia que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, já que não tinha carta de recomendação da igreja de Jerusalém. Aparentemente, essa falta de credencial desacreditava Paulo, pois alguns mestres chegaram em Corinto com carta de recomendação. Mas o apóstolo usou essa acusação para contrastar o evangelho da graça de Deus com a lei mosaica. Já para Simon Kistemaker, a diferença entre a primeira e a segunda das cartas canônicas aos Coríntios, escrita por Paulo, é que na segunda ele precisa enfrentar intrusos que iam a Corinto com cartas de recomendação. Em contraste, Paulo chegou a Corinto como apóstolo de Cristo, mas todos sabiam que ele não tinha sido um dos 12 que seguiram a Jesus. Paulo teve de defender-se e apresentar prova concreta de que não lhe era necessária nenhuma recomendação. Sabia que Jesus o havia chamado para ser um apóstolo aos gentios e que o Senhor abençoou sua obra em Corinto. Assim, pois, o trabalho de Paulo como apóstolo era a prova da legitimidade de sua posição. Seus sofrimentos por Cristo e sua posição de pai espiritual dos coríntios evidenciavam que ele era, na verdade, um apóstolo. Após levantar os testemunhos das vidas transformadas como evidência do seu apostolado, Paulo declara a fonte da sua autoridade. A nossa suficiência vem de Deus. Isso era algo que seus adversários da igreja não podiam afirmar. Afinal, nenhum deles haviam se encontrado com Cristo ressurreto pessoalmente. Percebemos que o apóstolo baseia tudo o que ensinou aos crentes naquele encontro no caminho de Damasco, quando Jesus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A partir do versículo 6, a epístola inicia uma série de oposições entre carne e espírito, pedra e coração,
glória humana e glória divina. O contexto é o contraste feito por Paulo entre a lei e o evangelho. No Monte Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas o próprio texto antigo já anunciava que esse meio de escrita, ou seja, a pedra, era transitório. Jeremias profetizou a respeito de uma lei a ser escrita nos corações. Ezequiel falou na substituição de corações empedernidos por corações de carne. Paulo entende que esse tempo já chegou. E só não o vê quem tem os olhos cegos por um véu. Por isso, os compatriotas judeus não aceitaram Jesus como seu Messias, apesar da insistência de Paulo em visitar as suas sinagogas em cada cidade por onde passasse. Paulo ora pela conversão de seus irmãos, para que esse véu finalmente caia de seus olhos. Foi o Espírito Santo de Deus que operou nos corações dos crentes para abrir seus olhos e regenerar seus corações. A partir daí, o legalismo e a idolatria são deixados para trás, pois o importante é seguir a vontade de Deus e servi-lo ao longo da vida. Esse novo crente agora cumpre a vontade de Deus, não porque não tem outra opção, não porque é obrigado, não porque está sendo vigiado, veja, mas porque deseja de todo o coração. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13 ao 16. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A diferença entre a nova aliança e a antiga aliança é descrita vivamente no capítulo 3. Uma comparação entre essas duas alianças revela que a nova aliança suplanta a antiga. Vejamos alguns elementos dessas alianças. Antiga aliança. Deus escreve a antiga aliança em tábuas de pedra. O ministério de Moisés é de glória transitória que é encoberto. Sem o Espírito, a letra mata. É condenação e abolição. Nova aliança. Cristo escreve a nova aliança nos corações humanos. O ministério de Paulo é de glória sobre excelente que é revelada. O Espírito dá vida. É justiça e permanência. A principal implicação da natureza espiritual da Bíblia pode ser demonstrada claramente através de passagens bíblicas como 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Nesses textos, a Bíblia ensina claramente a incapacidade do indivíduo não regenerado por Cristo de compreender a revelação de Deus. A razão dessa incapacidade é a cegueira espiritual em que se encontra como resultado da queda. A cura dessa cegueira não é intelectual, mas espiritual. Somente o Espírito Santo pode fazer resplandecer a luz do Evangelho em um coração nas trevas. Isso demonstra o caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras. O apóstolo Paulo explica que os judeus tinham como que um véu embotando seus olhos espirituais, de modo que não podiam compreender o significado do que liam, por causa da incredulidade. Como esse véu poderia ser retirado?
pela conversão, responde o apóstolo Paulo. Essa mesma verdade é aplicada a todas as pessoas sem Cristo, em passagem como Efésios capítulo 4, versos 17 ao 18. A ação iluminadora do Espírito Santo é, portanto, indispensável na interpretação e compreensão do ensino das Escrituras. Mesmo o indivíduo já salvo por Cristo precisa da ação iluminadora contínua, veja, do Espírito Santo para progredir na compreensão das Escrituras. Seu coração não está obscurecido como o das outras pessoas não salvas, mas ainda há muito a compreender e essa ação do Espírito Santo permanece indispensável. Por isso, em vários lugares das Escrituras, o Filho de Deus é exortado a pedir sabedoria e iluminação espiritual para compreender as coisas espirituais. As realidades celestiais nas cartas aos Coríntios são exaltadas em detrimento das terrenas. Paulo recomenda uma existência nesta vida com os olhos voltados, veja, para outra dimensão, fazendo referência ao céu e às realidades celestiais que existem, apesar de não serem vistas. Não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. É esse tipo de jornada que faz com que toda a tribulação suportada pelos cristãos se torne insignificante diante das realidades celestiais que pertencem a eles em Cristo. Para Paulo, o que os olhos humanos enxergam é transitório, é frágil diante das realidades celestiais, não vistas agora, mas a serem reveladas na volta gloriosa de Cristo. O que não é visto agora será visto no futuro. O que é visto agora deixará de existir no futuro. É digno de nota que as realidades celestiais existem, apesar de não serem vistas. Não é o caso de elas virem à existência, mas sim de serem contempladas no futuro por todos. A resposta de Paulo à incredulidade de muitos diante da pregação apostólica é: o Deus deste mundo. Veja, fazendo referência a Satanás. De alguma forma, podemos dizer, esse ser celestial impedia ou impede, as pessoas de entenderem o que o apóstolo pregava. O problema não estava em Paulo, nem no evangelho, mas sim na cegueira das pessoas que ele provocava. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 5. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, este ministério é contrastado com o ministério mosaico a fim de ajudar os coríntios a valorizarem seu privilégio e também para fazer que eles contrastem a intrepidez e a competência de Paulo, resultante de um glorioso e vivo relacionamento com o Deus triuno, com a competência reivindicada pelos judaizantes, baseada numa tradição mosaica que ia aos poucos desaparecendo.
como consequência, tudo o que este mundo gera é loucura diante de Deus, como a sabedoria humana. Essa sabedoria é insuficiente para que o ser humano conheça a Deus, tornando necessária a loucura da pregação. O próprio Deus escolheu envergonhar os sábios do mundo ao decidir realizar a sua vontade através das coisas que as pessoas consideram fracas. Por estar em rebelião contra Deus, a aparência do mundo é passageira. O mundo usa uma máscara, um esquema, um sistema, uma ordem que, como tal, deve ser encarado pelos cristãos como insignificante. Como rebelde, o estado do mundo é condenado diante de Deus. Condenação essa que já se manifesta no tempo presente. Apesar do resultado definitivo, veja, ser esperado para a volta de Cristo, enquanto isso não acontece, o próprio mundo caído é alvo do amor de Deus, através da reconciliação promovida por seu Filho. Por fim, como vimos, a letra é a lei. Ela foi escrita em tábuas de pedra e condena o homem por sua falha. Ela aponta o pecado, a falta de obediência aos seus mandamentos. Na presença dela, o pecado abunda. A lei faz questão de iluminar o salário do pecado, a morte. Cabe ainda destacar que a última parte do versículo 6 deste capítulo diz que não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Ela já causou amplo debate nos meios acadêmicos e ministeriais. Thomas Provence categorizou 3 diferentes interpretações e avaliações. Vejamos cada uma delas. A visão hermenêutica faz uma distinção entre o texto e o Espírito Santo, que inspira o texto para lhe dar sentido. O texto é subserviente ao Espírito. Mas essa distinção não diz nada sobre as funções respectivas que Paulo atribuiu à letra e ao Espírito: matar e vivificar. E Paulo não diz nada sobre a maneira de interpretar o texto. A visão hermenêutica, então, é questionável. A visão legal identifica a letra com a lei, de modo que a lei e o Espírito são opostos. Assim, a nova aliança acaba abolindo a lei. Mas em outra parte, Paulo escreve que a lei é santa, justa e boa, e espiritual. Somos liberados da lei que era sem o Espírito, mas servimos Deus observando a lei de uma forma nova do Espírito. Pela discussão de Paulo sobre a lei, sabemos que ele não vê a lei e o Espírito como opostos um ao outro. A interpretação apropriada é ver uma pessoa observando exteriormente a letra da lei, mas interiormente ignorando-a. Mas quando o Espírito Santo conquista o coração de uma pessoa, a obediência à lei e o cumprimento de sua verdadeira intenção ficam evidentes. Não a letra, e sim o Espírito muda o coração da pessoa. Distinguimos entre uma conformidade exterior à lei, ou seja, à letra, e uma obediência interior pelo Espírito, para cumprir o exato propósito da lei, ter vida. Colin Kruse diz que é preciso que se enfatize que quando Paulo contrasta o código escrito que mata com o Espírito que dá vida, ele não afirma que houve degradação do papel das Escrituras na vida e no ministério cristãos. O código escrito que mata refere-se à lei de Moisés, usada inadequadamente.
como forma de a pessoa estabelecer sua própria retidão perante Deus. As Escrituras, e de modo particular o Evangelho, que nelas se aninha, são o instrumento primordial mediante o qual o Espírito transmite vida ao povo de Deus. O Evangelho, por sua vez, está escrito no coração dos crentes. Ele reconhece as falhas humanas, reconhece a dificuldade em obedecer, reconhece que o salário do pecado é a morte, mas faz questão de iluminar a solução de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Não podemos apenas apontar o erro das pessoas, também indicamos a solução. Dizemos que elas estão no pecado, mas a solução é o perdão de Deus. Uma igreja que só aponta o erro é uma igreja legalista. Devemos tanto diagnosticar a doença quanto prescrever o remédio. Eu finalizo perguntando: como o conceito paulino de cegueira espiritual pode explicar a relutância de muitas pessoas em se converterem a Cristo? Como é possível afirmar simultaneamente que o crente em Jesus tem a vida eterna e, ao mesmo tempo, testemunhar sua morte dentro da história? É possível atribuir papéis diferentes a pessoas da Trindade na salvação humana? Nesse caso, qual seria o papel de Jesus, do Espírito Santo e do Pai? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi a defesa do ministério. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a você que participa do canal, mas não frequenta nenhuma igreja. Procure uma igreja cristã que tenha compromisso genuíno com a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai gostar e vai ser bem recebido. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que esse vídeo é relevante para mais pessoas. E não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E nos ajude a compartilhar esse conteúdo, porque o nosso acesso, o nosso alcance é limitado. Mas você pode nos ajudar para que juntos possamos levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Você também pode assistir esse vídeo através do seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.